convidar aqui agora ela, contadora, credenciada do Sebrae, membro da Câmara de Consultores da Associação Comercial da Paraíba. Ela é mentora e palestrante especialista em finanças pessoais e pequenos negócios. Ela também vai deixar a mensagem dela aqui em 10 minutos sobre finanças pessoais. João Pessoa na cada um de vocês se inspira, tá? Muito bom, muito bom. Boa noite, pessoal. É emocionante, estou muito feliz. Obrigada, Maiara, pelo convite. E eu só tenho 10 minutos, né? Vamos isso, ok? Bom! Então vamos lá. A gente vai trocar umas ideias, não muito, eu vou falar alguma coisa sobre saúde financeira do seu negócio. Ok? Dinheiro é apenas uma ferramenta que a gente pode comprar sonhos e tudo mais, mas é uma ferramenta. Nós é que temos que ter atitude para gerir. Então, tudo com muito equilíbrio. Eu já fui apresentada, sou Cândida Medeiros, trabalho com finanças e previdência há mais de 20 anos, 30 anos. A gente não foca muito nisso aí, senão a gente fica declarando a idade, então a gente deixa os números para lá, mas sempre na área financeira e assim, ajudar as pessoas a melhorarem de vida com sua gestão financeira, isso faz parte do nosso propósito. Então, esse tempo todo a gente trabalha auxiliando pessoas e pequenos negócios, sempre nessa área, sempre nesse intuito de ajudar, de contribuir, porque a gente entende que uma gestão financeira bem feita, ela liberta as pessoas. Então, isso é o nosso propósito. E assim a gente tem, para sustentar os nossos negócios, a gente tem basicamente, isso é para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho, esses pilares são necessários. A gente trabalha com 3 pilares de sustentação. O primeiro pilar é a gente entender a nossa relação com o dinheiro. Qual é a minha relação, como eu convivo? Se eu gasto muito, se eu gasto pouco, por que eu gasto? Como eu gasto? Então, eu costumo dizer assim, não influencia o quanto eu ganho, mas como eu gasto. Tá? A gente sabe que tem gente que ganha muitíssimo bem e que vive no vermelho. Outras pessoas são mais modestas e conseguem economizar. Hoje a gente viu a palestra de como investir, que a gente pode economizar. E isso é primordial, é essencial para todo o negócio. Então, assim, qual é a relação que a gente tem? Tem gente que sempre tem os mimos, sempre quero, se eu estou feliz, eu preciso compensar. Se eu estou triste, compensar. E a gente sabe que a gente compra com emoção. E os boletos chegam pela razão. Né? Então, o nosso cartão, quando chega a hora de pagar, muitas vezes nem dá tempo do boleto, da fatura chegar, a gente já se arrependeu. Por que eu comprei? Eu nem precisava. Às vezes é uma promoção, um preço bom que está ali, mas eu nem precisava. Outra coisa que a gente precisa policiar é comprar, está um preço muito bom, às vezes ou é um número menor, ou um número maior, mas eu mando ajustar. Lá se foi a economia. No Brasil tem muito, não sei aqui, mas no Brasil tem muita promoção. A mulherada, particularmente, adora. E muitas vezes a gente compra coisa que não precisava naquele momento. Então isso, e aí eu costumo dizer, olha, antes de comprar, a gente pensa, eu realmente preciso? É o momento de eu comprar? Eu vou conseguir pagar sem comprometer outra necessidade? Se eu posso, tudo certo. Se eu não posso, eu tenho que esperar. Então, ter esse raciocínio, ter essa clareza é importante. A palestra não pode ser interrompida, não, né?
Pode, pode. Por exemplo, eu investi... Se a Maiara não brigar com a gente, tudo certo. Rapidinho, eu investi 1.500 nesse celular há 15 dias atrás. Pois é, uma ferramenta de trabalho. Se eu falasse que eu teria assim, disponível, que estava sobrando, não estava. Neste momento, era necessário? Poderia esperar mais um tempo? Não por causa dos meus negócios, por causa dos vídeos, e ele é muito útil, os vídeos, porque eu quero fazer, foi uma ferramenta. Aí por isso eu quis interromper. Tá. Ele pode, inclusive, aumentar a sua receita. E a minha receita vai pagar ele. Então, ele é um investimento. Tá? Aí é onde a gente tem que raciocinar. Ele pode ser visto como investimento se usar ele como ferramenta e isso lhe trouxer mais cliente, aumenta a sua receita. Tá? Então, assim, tudo certo. Nada errado. Outro pilar bem interessante, oh, meu Deus do céu, começou a pressão ali em 5 minutos. Já vou indo, estou indo. Não, pilar 3, vai 8. Separar as contas é importante. Eu preciso saber que, embora eu seja a dona do negócio, são duas pessoas distintas. A pessoa pessoal e a receita do negócio. Eu não posso tirar tudo do meu negócio. Eu tenho que separar parte para eu cumprir as minhas necessidades básicas, porque se eu trabalhei naquele investimento, naquele negócio, eu preciso ter uma renda. Mas eu não posso pegar toda a receita e gastar no pessoal ou misturar as coisas. Então, separar despesas pessoais com despesa do negócio, como que sobrar, ficar no negócio, é imprescindível. Eu preciso saber quanto é que o meu negócio está tendo de renda. Senão ele morre, senão ele acaba. Ou fica naquela coisa, uma roda viva que eu não sei se ele está dando lucro, se ele está me deixando renda ou não. Então, separar é imprescindível. Não deixem ficar tudo junto. Não usem todo o dinheiro do seu negócio para as despesas pessoais. Tá? Então, tem que separar mesmo. Esse é um princípio elementar. E o terceiro princípio é a precificação. É onde a gente vê muitos enganos. Porque quando eu não precifico certo, a minha receita não é certa também. Às vezes eu penso que estou tendo lucro e não estou, porque eu não precifiquei. Então, dentro do meu preço, do meu produto ou do meu serviço, tem que conter todos os meus gastos. Os gastos do negócio e os gastos meus pessoais, porque eu tenho que faturar o suficiente para cobrir todos esses gastos. Então, uma precificação correta nos dá a continuidade do nosso negócio. Se eu não precifico certo, o meu negócio está fadado à falência. Então, esse é um outro pilar muito importante e que às vezes a gente negligencia. Quando deixa de computar algumas despesas. Os impostos têm que estar previstos, as despesas operacionais, todos os gastos que eu tiver, eu tenho que estar dentro da minha precificação. Porque assim eu vou conseguir ter uma receita real. Tá? E aí também, dentro disso aí, é que a gente pode perceber se o nosso negócio tem rentabilidade, se ele pode ter continuidade. Porque se não tiver, e assim, quando a gente vai fazer a precificação, a gente analisa, tem um preço ideal, mas e qual é o preço de mercado? Se o preço de mercado estiver inferior ao meu preço, eu tenho que rever. Ou eu tenho que trocar de fornecedor, ou muitas vezes eu tenho que deixar de trabalhar com determinado item, porque ele me dá prejuízo se eu for trabalhar com ele. E se eu praticar o preço encontrado, eu posso não vender. Então, são essas informações que a gente precisa estar bem atento para que possamos concluir com sucesso a nossa empresa. Então, esses são os princípios básicos que a gente pode enumerar. Então, eu vou rever alguma. A Maiara, desculpa, lá não sei tem que falar. Não. Tem que rever, porque você me chamou a atenção, porque os produtos que eu uso são de marcas grandes, é diferente, né? E você falou aí que eu tenho que precificar, a precificação, se realmente, pera lá,
essa massagem, usando esse produto, esse tipo de toalha, porque a lavanderia é mais cara porque me dá um trabalho, não sei o que, tudo é mais caro na minha clínica. Aí eu tenho que realmente sentar, mas eu estou falando da minha realidade. Sim. Eu tenho que sentar e ver se o preço está... Isso. Você vai pegar o seu produto, vai ver quanto você precisa para ir para cada sessão, para cada massagem, para cada cliente, né? Ou se for por região, se for só local, se é o corpo todo. Então isso você tem que fazer. Dá um trabalhozinho inicial, mas você vai fazer isso uma vez só, porque você vai ter ideia. Tem produto de 12 euros e o que eu compro menor custa 50, 60 euros. Pronto. Mas qual é a quantidade que você usa para cada aplicação? Aí se você vê quantas aplicações esse de 50 euros dá para fazer. Então essa proporção tem que ser feita. Tá certo? E aqui estão os meus contatos. Sigam aí nas redes sociais. Qualquer coisa pode entrar em contato que nós estamos à disposição. Pois ligue que eu tenho o maior prazer em atender. Concorda? Então, quero agradecer. A gente acompanha um pouco da trajetória. Eu tenho assim, a honra de acompanhar também, né? De ver e ver a realização. De ter Cândida aqui, vamos para cá. E Cândida está conosco. E vem de lá do Nordeste do Brasil para chegar aqui hoje no palco em Porto, em Portugal, para acrescentar. E ver Como eu avisei lá. Eu vou para Portugal, mas vou palestrar. E está aqui, e assim foi feito. E com isso eu quero lhe entregar também a placa, com muito carinho, tá? Em nome da DTL. Você está aqui, tem a honra de homenagear você por esse dia memorável. Uma foto.